Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre arquitetura hexagonal. Será que vale a pena mesmo utilizar essa arquitetura que é tão falada? A gente ouve falar muito aí sobre arquitetura hexagonal. Bom, no próximo slide aqui, você vai ver um pouco sobre como será a nossa palestra, quem somos nós, se nós temos realmente propriedade para falar desse assunto, o que é arquitetura hexagonal. Vamos fazer um hands-on aqui, a mão no código aqui bem rápido e a conclusão se vale a pena ou não utilizar essa arquitetura, beleza? Eu sou o Nathaniel Paiva, sou tech lead da ZUP, a Mônica também é dev backend ali na ZUP, e a gente aqui tem bastante propriedade para falar sobre o assunto, sobre arquitetura hexagonal. Nós trabalhamos já com isso há muito tempo e nós vamos falar sobre nós no final, porque eu acho que é mais importante aqui a gente resolver essa dor aqui, que é a dor de saber se vale a pena ou não utilizar a arquitetura hexagonal. E para isso, gostaria de passar para a Mônica. Vamos lá então, né? A gente passou por várias dores aí até chegar nessa resposta, mas antes de falar exatamente o que é arquitetura hexagonal, eu acho interessante a gente relembrar um pouquinho das arquiteturas em camadas tradicionais. E aí me conta aqui no chat se você já desenvolveu alguma aplicação que usa esse tipo de arquitetura, que eu vou ficar de olho aqui, tá? Mas é legal porque a gente vai ter que entender e diferir o que que é arquitetura em camadas e o que que é hexagonal. Então, quando a gente pega a em camadas, a gente vê que ela tem como objetivo segregar uma aplicação, né, em várias camadinhas, e cada uma vai conter seus módulos, suas classes, que geralmente vão ter responsabilidades semelhantes, ou senão elas vão trabalhar ali em conjunto, né? Geralmente não tem uma regra de quantas camadas devem existir, mas um belo exemplo é a questão das três camadas: uma camada para apresentação, outra para lógica e a outra para dados. E aí tem vários benefícios, né, de utilizar ela, como por exemplo a separação de interesses. Só que tem um risco que é aí que entra a arquitetura hexagonal, que é o risco de não conseguirmos controlar quando que a lógica pode acontecer de vazar ali entre as camadas, né? E aí entra o problema de ter a regra de negócio distribuída em lugares que assim não deveriam, como por exemplo ali na camada de interface com o usuário, né? Ter várias verificações no controller. Ou até mesmo a gente ter regras de negócio misturadas, ou se não muito dependentes de frameworks. E aí, consequentemente, né, a gente vai ter dificuldade ali de manutenção. Aí, ok, surgiu a arquitetura hexagonal, mas como que foi que apareceu isso? Então, foi lá em 2005, quando o Alistair Cockburn ele publicou uma ideia de uma arquitetura chamada Ports and Adapters. E logo depois ela ficou conhecida como hexagonal, tá? E eu coloquei aqui um print de um vídeo bem interessante, que foi a primeira apresentação que ele fez falando sobre arquitetura. E é engraçado porque ele também tem contribuições no mundo ágil, e ele ficou assim, espantado com a quantidade de pessoas que ficaram interessadas na arquitetura dele, né? E aí eu coloquei o QR Code, então se vocês quiserem assistir depois da palestra, só tirar uma fotinha aí. E aí, lá nos estudos dele, ele percebeu que não tinha muita diferença entre a forma como uma interface de um usuário e, por exemplo, um banco de dados interagia com uma aplicação. Por quê, né? Porque ambos são atores externos e eles podem ser trocados a qualquer momento por outras tecnologias. E aí, de maneira equivalente, né, elas vão interagir com o mesmo aplicativo. Por exemplo, eu posso alterar meu banco de dados de uma SQL para o Mongo. Ok, e isso não deveria interferir na minha regra de negócio, né? Ela deveria ser agnóstica a isso. E aí, quando esse ponto ficou muito claro para ele, ele percebeu que tinha assim vários benefícios de tratar a aplicação dessa forma agnóstica, né, a esses atores externos. E ao invés dele ele criar uma aplicação que a regra dela, o core dela, entre em contato direto com a parte externa, ele percebeu que ele poderia abstrair isso e criar o que ele chamou de ports and adapters. Então, são esses carinhas aí que vão evitar que a nossa regra de negócio fique toda emaranhada ou se não acabe vazando para componentes externos.
Mas beleza, a gente viu aí, teoricamente, né, como surgiu a ideia, qual que é a proposta, qual que é a dor que ele tentou sanar quando ele criou, mas vamos trazer para um lado mais visual, né? Quando a gente olha essa imagem, a gente tem alguns componentes aqui. No centro dela, a gente tem a nossa aplicação. Do lado esquerdo, a gente tem os atores condutores, que significa, né? Eles que vão iniciar a interação com nossa aplicação. Por exemplo, pesquisando um usuário, buscando informações sobre um endereço, alguma coisa específica assim. Do lado direito, a gente já tem o lado que vai ser de atores que são direcionados, ou seja, eles não têm nenhuma iniciativa. É a nossa aplicação que vai chamar eles para exercer qualquer tipo de comportamento. Então, nesse lado de cá, a gente pode falar, por exemplo, publicar uma mensagem em uma fila, ter interações com bancos de dados, né, para fazer algum tipo de persistência, entre outros, tá? E aí, trazendo ainda mais próximo do nosso cotidiano, o lado esquerdo é o lado que tem a interface com o usuário, e o lado direito é o lado que a gente tem ali a infraestrutura. Agora que a gente viu a base assim da arquitetura hexagonal, a gente vai começar, né, adicionando os componentes novos que ele propôs na ideia dele. O primeiro que a gente tem aqui são as portas. E a gente pode ver elas como uma porta de entrada mesmo, que vai ser totalmente agnóstica à tecnologia. E como que isso que vai acontecer? As portas, elas são implementadas através de interfaces. Então, com isso, dessa forma, ela, né, permite que a gente fique totalmente separado ali de qualquer tipo de tecnologia específica. E aí, algo bem legal, assim, da gente fazer um paralelo, é que aqui a gente vê muito forte a questão do princípio da inversão de dependências, né? A gente tem nossas portas e depois vamos ter os adapters que vão implementar elas. Então, os adapters, eles sim vão estar associados a tecnologias que a gente estiver utilizando. Por exemplo, aqui, sendo uma comunicação com a minha aplicação através do REST, meu adapter vai fazer essa implementação do controller, ou se não, eu tenho uma saída aqui para salvar informações do banco de dados do Mongo. Esse adapter que vai ser responsável por implementar isso. Eles são, assim, o core aqui da ideia. E para fechar, né, tudo isso que compõe a arquitetura hexagonal, a gente também tem o domínio. E aqui é bem legal, assim, que a gente pode aplicar bem forte a questão do DDD, né, dentro da arquitetura hexagonal, que os dois, assim, casam super bem. Mas, ok, né, assim, expliquei a ideia, como surgiu, e aí, né, como que é isso tudo, todos esses conceitos na prática? Daqui a pouco o Nathaniel ele vai fazer uma demo, mas antes eu queria só fazer um paralelo aqui para vocês terem em mente como que vai ser a apresentação dele, como que a gente fez essa definição dessas aplicações que vão ser mostradas daqui a pouco. Começando então, né, a gente tem o core aqui da nossa aplicação e dentro dela a gente vai ter dois domínios, tá? O domínio de usuário e o de endereço. Para interagir com esses domínios, nós vamos implementar o salvar usuário use case, que está ali, né, dentro do core da minha aplicação. É onde eu vou ter a minha regra de negócio. O meu use case, salvar usuário use case, ele vai ser a implementação de uma porta. Então, aqui a gente pode ver que vamos ter a interface salvar use case, salvar usuário use case port, que é uma interface, que vai ser implementada pelo nosso core aqui. E além disso, a gente tem uma pontinha aqui importante, que é o controller, o usuário controller, que é o adapter, que vai iniciar toda essa comunicação aqui. Já do lado direito, né, das nossas dependências, a gente vai ter duas dependências. A primeira vai ser do salvar usuário port, que é uma interface para armazenar, para persistir os dados do usuário em um banco de dados. E, além disso, nós vamos ter o buscar endereço port, que nada mais é também que outra interface para representar um elemento externo que vai ser uma API que a gente vai integrar para buscar endereços. Então, aqui na ponta teremos o adapter implementando essa porta
Da mesma forma, outro adapter para persistir as informações no banco de dados. Então, agora eu passo aí a tela e a fala para o Nathaniel. Obrigado, Mônica. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vendo uma tela aí, Mônica? Sim. Legal, beleza. Bom, gente, aqui eu fiz a implementação com 2 frameworks diferentes, tá? Até para a gente elaborar esse conceito de usar tanto framework quanto bibliotecas diferentes e a gente não mudar nada no nosso core da nossa aplicação. Que core é esse da nossa aplicação que eu estruturei aqui nos nossos pacotes, tá? Tudo que está dentro de application aqui, por exemplo, faz parte do core ali, das coisas que estão dentro do hexágono. Então, as portas de entrada e as portas de saída fazem parte aqui dessa pastinha, desse nosso pacote, para colocar as nossas interfaces de comunicação, seja comunicação interna dos portinhos, que é o que vai entrar ali no nosso core, seja comunicação externa, que é o que a gente vai sair do core, ou seja, salvar no banco de dados, enviar dados para uma fila, sei lá, ter que consumir ali um serviço REST e etc. Isso tudo, as interfaces que estão aqui dentro do core é que vão ser esse contrato de entrada e de saída, ou seja, a implementação para o core é indiferente, ele não quer saber qual é a implementação que você fez, ele quer saber o contrato de entrada e saída. E aqui dentro do nosso core, a gente tem eu chamei aqui de usuário, salvar usuário service, até para aqueles que estão mais adaptados com o modelo MVC, mas entenda isso como, por exemplo, salvar usuário use case, que é um caso de uso. Esse cara vai ser toda a nossa regra de negócio. A nossa regra de negócio que utiliza tanto salvar usuário port, que é um adapter, que é uma porta, que vai implementar um adapter, e o buscar endereço port que na nossa lógica eu estou fazendo, tá? Ele vai buscar o endereço, aqui no caso ele está usando a porta, ou seja, ele pode buscar esse endereço dependendo ali da implementação do adaptador. O adaptador, se ele escolher hoje buscar o endereço, que é o nosso caso, pelo site via CEP, ele vai lá e faz o serviço REST e busca esse endereço pelo via CEP. Mas se por algum motivo isso muda, fala, não, agora isso a gente vai buscar por uma fila, vai buscar isso por um banco de dados, o nosso core nem fica sabendo e nem precisa ficar sabendo disso. Ele só precisa respeitar o contrato da interface de entrada e de saída. Ou seja, ele pega aqui o endereço, complementa os dados de usuário, porque ele salva. A gente tem 2 domínios, o domínio de endereço e o domínio de usuário. Então, ele pega ali os dados de endereço, que ele vai buscar em uma entidade externa, e traz aqui e coloca na entidade de usuário até conseguir salvar esse usuário. Essa é o nosso application, esse é o nosso core. Repare que esse nosso core, ele é independente, ele é agnóstico a framework, ele não está sendo utilizado o framework nele, não está sendo, é apenas a linguagem de programação mesmo, apenas o Java, e com as interfaces que serão implementadas por adaptadores. Então, se eu quisesse criar um jar com esse application aqui, eu conseguiria usar esse jar tanto nessa minha aplicação, deixa eu ver o config dela aqui, essa aqui que está sendo feita em Spring Boot, quanto em outra aplicação que está sendo feita em Quarkus. Eu criei esse pacotezinho aqui, config, justamente para que o nosso core ele fica totalmente agnóstico a algum framework, mas para a gente utilizar o core, o nosso framework ele depende do core. Então, o que está no mundo externo tem essa dependência. Então, a gente precisa instanciar esse cara e para cada framework tem uma forma de deixar ele no contexto ali das suas injeções de dependência. O Quarkus é dessa maneira aqui, o @dependent e o default, que ele usa o CDI, e o Spring Boot é dessa maneira aqui com o @bin, que quem já programa em Spring Boot sabe que a gente precisa disso para trazer as dependências. A nossa pastinha de adapters são exatamente as implementações dos nossos adaptadores, as comunicações tanto de entrada, que são os inbound, quanto os de outbound. Como a Mônica mesmo explicou, a gente tem a nossa controller aqui, que é um serviço REST,
que está entrando dado na nossa aplicação através desse serviço REST. Só que poderia ser qualquer outro tipo de entrada de dados. Poderia ser um consumidor de uma fila, enfim, poderia ser a leitura de um arquivo que a gente está fazendo, enfim. O importante é a gente obedecer o contrato e utilizar os adaptadores para conseguir entrar lá no nosso core. Que nesse caso a gente está utilizando esse salvar usuário self-support, que no caso seria salvar usuário use case. Então, a gente tem aqui os adaptadores de saída, que são os outbounds. A gente, nesse exemplo com Spring, eu coloquei aqui o REST utilizando o Fang Client, que é uma biblioteca aqui que a gente consegue utilizar com Spring, OpenFang, e buscando lá no ViaCep esse serviço REST para trazer os dados de endereço e salvar esse usuário. Para salvar o usuário, eu estou utilizando, por exemplo, aqui o Spring Data. Aqui a gente tem os nossos adaptadores, que é o que estão utilizando essas bibliotecas, os que estão implementando de fato essa regra. Repare que ele está implementando a porta aqui, então ele tem que obedecer esse contrato dessa porta de entrada ou de saída, e se a gente e ele fica totalmente agnóstico ali, o que fica totalmente agnóstico é o que está aqui dentro do application. Como que está a nossa aplicação do Quarkus? O Quarkus aqui, por exemplo, a gente tem adaptadores de saída que estão utilizando o Panache Entity, o Panache Repository aqui, para persistir no banco de dados, ou seja, para salvar o usuário no banco de dados. E para fazer o serviço REST, a gente utiliza o client do próprio Quarkus. O que significa isso? A gente tem um core da nossa aplicação que não muda, ele é exatamente o mesmo, tanto para o Spring quanto para o Quarkus, ele independe das bibliotecas externas, ele está totalmente isolado. E se a gente quiser mudar alguma biblioteca, quiser mudar alguma coisa específica por fora, sei lá, a gente trocou de banco de dados, agora a gente não está mais pegando esse dado do banco de dados, a gente está pegando de uma fila para melhorar a performance, enfim, ou etc. A gente, independente da nossa decisão, a nossa regra de negócio do core continua a mesma. A gente pode só mudar, por exemplo, a implementação do nosso adaptador, beleza? Com isso, eu finalizo aqui o nosso hands-on. E uma das vantagens, se puder, eu acho que vou deixar a Mônica compartilhar aí, e eu já falo para vocês. Vou roubar a tela aqui. Por favor. Inclusão. Bom, será que vale a pena a gente utilizar ali a arquitetura hexagonal? Bom, a gente tem uns prós e uns contras. Tudo é trade-off, a gente sabe que a gente tem que levar para a realidade do nosso projeto. Alguns prós que a gente pode levantar aqui sobre a arquitetura hexagonal, do nosso dia a dia, que a gente já utilizou muito a arquitetura hexagonal em vários projetos, é a testabilidade. É muito mais simples de você conseguir testar o seu sistema quando você consegue utilizar ali a arquitetura hexagonal. É mais fácil de você conseguir testar ali os adaptadores, cada camada em específico. Ajuda a tirar as complexidades desnecessárias do domínio, então, como a própria Mônica falou, a gente consegue de fato aplicar ali o DDD. A regra de negócio ela fica protegida, totalmente agnóstica a frameworks e etc. E a separação de responsabilidades ajuda muito, gente. Vou ter que frisar isso. Ajuda demais na manutenção dos nossos sistemas. Então, esses são os prós que nós enxergamos. É lógico que nem tudo é bala de prata, nada é bala de prata, na verdade, e a gente tem os contras. Vou deixar a Mônica falar aí sobre como que são os nossos contras aí da arquitetura hexagonal. Bora lá. Como, né, o Teriel disse, nem tudo é uma bala de prata. A gente tem algumas observações aqui, por exemplo, em relação à curva de aprendizado do time, ele entender os conceitos da arquitetura hexagonal para garantir que as regras de negócio não vão vazar, né, do core, né, do lugar onde ela deveria estar. E acaba que o código ele fica um pouco mais verboso por ele ter que lidar com mais interfaces, né? E além disso, descrever mais classes de DTOs. E aí a gente colocou aqui algumas observações ainda, né? De quando utilizar e de quando não utilizar a arquitetura hexagonal. A gente colocou 3 principais pontos aqui de quando não utilizar. O primeiro é em scripts,
acaba que é meio que algo muito grande para um script, né? Para fazer POCs básicas ou até mesmo para fazer testes de ferramentas, né? Por quê? O indicado que a gente percebeu aí durante a nossa experiência e também fazendo trocas com a comunidade é que a arquitetura hexagonal é interessante a gente utilizar ela em aplicações que contêm dependências externas, que a gente precisa ter esse cuidado com a nossa regra de negócio, em aplicações crudes que estão ali se iniciando, ou também, né, em aplicações um pouco mais complexas. Mas o mais importante disso tudo é tomar decisões baseadas no seu contexto e nas suas necessidades, né? Trocar uma ideia com o seu time e ter em mente as motivações e também as consequências de estar utilizando a arquitetura hexagonal ou qualquer outra arquitetura. Então, assim, é muito personalizado, baseado no que a gente vai ter de desafio para implementar naquele momento. Então, pessoal, fica aí o nosso agradecimento por todo mundo que está participando aqui da trilha. A gente deixa para o final, então, para a gente se apresentar. Como o Nathaniel disse lá no início, né? Hoje eu sou desenvolvedora back-end na ZUP, mas também já trabalhei como tech lead durante um período bem grande aí. Além disso, né, eu tenho um trabalho voluntário como mentora no Guia do Mochileiro Tech, que é um programa que a gente criou para poder dar auxílio a pessoas que estão querendo entrar na área de tecnologia ou até mesmo gestão na área e querem crescer na carreira, né, ter um apoio de outra pessoa. E além disso, eu também sou criadora de conteúdo no Instagram Mônica em Tech, onde eu até brinco que eu tento descomplicar aí as coisas de back-end e de tecnologia em geral. Então, muito obrigada por todo mundo. Deixei para o Nathaniel também se apresentar. É uma honra estar aqui palestrando ao lado da Mônica. Eu também gosto bastante aí de criar conteúdo. Sou tech lead ali na ZUP, também dou aulas ao vivo, dou aulas ali na Udemy, tem alguns cursos na Udemy também, alguns textos ali no Medium, tem vários artigos, então eu curto muito. Trabalhei já em vários projetos com arquitetura hexagonal, tive experiências ali em vários projetos. A gente pode trocar bastante ideia aí, se vocês quiserem, sobre a própria arquitetura hexagonal. Gosto tanto do back-end quanto do front-end. E é isso aí, galera. E tem meu link aí também. Vocês conseguem achar minhas redes através do Linktree. E meu Instagram, meu YouTube, tem alguns vídeos que eu posto no YouTube, meus próprios cursos na Udemy. E é isso aí. Isso. A gente vai para a sala, né, para depois responder algumas perguntas, mas aqui também tá os nossos contatos para a gente se conectar aí no LinkedIn, em qualquer outra rede social, tá bom? Muito obrigada.